Eu vou contar um pouco, falar um pouco sobre o meu trabalho e eu vou de frente para trás. Então, eu vou começar pelas coisas mais recentes até um pouco o começo. Então, acho que é o jeito de eu conseguir dizer melhor sobre mim é indo de agora para trás. E aí depois vocês façam perguntas e a gente vai conversando, né? Bom, eu comecei muito cedo, assim, desde criança, sempre eu tive um envolvimento muito grande com arte, sempre gostei muito de exposições e brincava muito de ficar fazendo bagunça, de derreter vela e fazer, colocar na geladeira, nanquim, sei lá, fazer um monte de bagunça, de experiência, assim, de brincadeira mesmo, que acabavam gerando já um tipo de prática artística, assim. Então sempre tudo surgiu muito como uma brincadeira mesmo. E já a criança eu comecei a fazer cursos de desenho e então sempre foi um negócio muito que eu nem sei dizer de onde começou, assim, sempre fez parte da minha vida. E então eu já muito cedo eu comecei a expor e com isso eu comecei a trabalhar muito, acho que o próprio trabalho que foi levando a muitos outros trabalhos e assim vai se desenvolvendo. Então, todo o meu processo é muito pelo ato de trabalhar mesmo. E acho que só as ideias só vêm de um trabalho puxando para outro. Então, eu vou começar a contar um pouco aqui. Bom, eu acabei de voltar da residência que a Paula falou, lá em Londres, no Gasworks. Foi a primeira residência que eu fiz. E foi uma experiência muito importante para mim. Apesar de eu estar super receosa, super com medo, assim, de saber muito o que eu tinha que fazer, ficar 3 meses num outro lugar, assim. Mas foi uma experiência super importante, assim, por muitos motivos. Acho, primeiro, que é um momento de concentração, porque você está lá num outro lugar, você consigo mesmo, e criando novas relações, mas você acaba ficando muito concentrado. E também acho que ter contato com o outro meio e um pouco você começa a tentar se enxergar de uma forma mais meio de fora, assim, que também é um movimento interessante. E eu fiz um trabalho meio grande lá, que eu fiquei meio louca, porque exigiu muita produção. Então, eu fiquei na cidade, indo atrás de um monte de carretel, e as roupas, e consegui as atrizes. Então, foi meio doideiro, que eu tive pouco tempo para fazer, e tudo tendo que falar inglês. E aí eu fiz essa performance, uma vídeo performance, que eu não apresentei ao vivo, só fiz a filmagem. Que não deu para fazer 2 vezes, porque eu tinha que costurar as roupas tudo de novo. Era muita doideira, aí eu só fiz o vídeo, que era o que ia ficar mesmo. O vídeo não está totalmente finalizado, mas aqui já dá para eu contar um pouco desse último trabalho que eu estou fazendo, né? Bom, nas roupas das atrizes tem um monte sai os fios da própria cor da roupa, então eles são todos costurados, tem milhares de fios costurados em cada parte das roupas delas. E tem um texto que eu escrevi, que é um negócio meio tragicômico, assim, é um texto bem simples, assim, mas é meio engraçado, mas é meio angustiante também. E eu vou mostrar só as fotos porque o vídeo ainda não está pronto. Então, aqui elas saíam e aí elas tinham que conseguir andar com esse monte de fio. Então, conforme elas se movimentavam pelo espaço, os carretéis iam rodando e aí quase elas não conseguiam se mexer. E esse trabalho se chama Hard Water, que é o tipo de água que tem lá em Londres, que é essa água dura, assim, cheia de calcário, que é um negócio que acho que é uma das coisas que eu mais percebi a diferença, assim, só de beber essa água, já
meio esquisito, tomar banho com essa água, tudo se modifica por causa da água, né? E acho que tem muito a ver também com a ideia não tão explicativa assim, né? Acho que é um título mais aberto assim, mas tem um pouco dessa liquidez dos fios que tem essa fluidez, mas que eles estão na verdade impedindo o movimento. Então essa água dura assim. Então vai ficar a surpresa um dia vocês veem o trabalho que ainda não está pronto. Então é só o gostinho para saber. Bom, esse daqui também foi um trabalho que eu fiz esse ano na Galeria Milan. Foi uma individual que eu fiz lá, que se chamava Acidente. E acho que foi uma exposição que muitas vezes eu mostro instalações, esculturas, vídeos, junto com pintura. Sempre eu tento... Acaba, naturalmente, eu querendo colocar várias coisas, mas muitas vezes não há um diálogo muito claro entre a pintura e as esculturas ou os vídeos. E na exposição, acho que estava tudo bem amarrado mesmo. Então, eu coloquei esse carro e ele estava cimentado no chão, na garagem da galeria, e ele estava bem no nível. Então, o chão é uma rampa e o carro estava bem no nível paralelo, assim. E aqui dá para ver um pouco mais. E foi um trabalho, na verdade, bem simples, assim, como ideia, não como execução, que sempre é complicado. Mas foi muito interessante porque gerou... Todo mundo parava para ver. Era uma coisa que era algo um pouco que eu queria, que era um negócio um pouco estranho, assim, quase imperceptível, mas de alguma estranheza, assim. Acho que esse carro vai estar para baixo do chão, sabe? Então, acho que muitos dos meus trabalhos têm um pouco uma certa descrição, assim, e aí que é um momento de atenção que me interessa muito, que não é algo berrante, assim, que é algo que aos poucos você vê, e acho que com a descrição às vezes você consegue prender mais atenção. E no fim o carro foi detonado, as pessoas subiram em cima, quebraram o carro inteiro, não ficou nem um mês. E aí a ideia era ter ficado uns 6 meses, mas aí acabei tirando antes porque foi muito detonado, coitado do carro. Tem uma certa revolta mesmo, assim, sei lá. Bom, meio esse tempo paralisado, assim, né, do carro como o meio de transporte, ainda que era ali na Vila Madalena, que é um lugar quase impossível de se achar uma vaga de carro. E ele está ali ocupando aquele espaço e segurado pelo chão. Aí, na parte de cima da galeria, tinha essa escultura, que se chama Morto, que é uma fundição em alumínio, e eu coloquei um ácido por cima que fazia corroer esse alumínio, e essa corrosão criou um pó branco. E, na verdade, a escultura é só essa capa, né? Não existe nada por baixo disso. Então, você vê a forma dessa pessoa, mas não existe nada por baixo dela. E isso é algo que já é recorrente em muitos dos meus trabalhos, assim, que é um pouco criar uma presença do invisível. Então, na verdade, não tem nada ali, mas você enxerga aquela presença. E aí, junto, também tinham essas pinturas, que algumas eram cenas de acidentes e outras não eram acidentes, mas você achava que tudo era um acidente. E todas é bem difícil de ver assim em foto, porque tem esse branco que encobre tudo. Então tem um pouco uma demora do olhar para você tentar aprender o que está atrás dessa névoa branca. E muito
da ideia do acidente, na verdade, não foi tanto, a intenção não era tanto lidar com a tragédia e com a coisa toda dramática do acidente, mas muito desse momento em que tudo paralisa e você tenta entender o que está acontecendo. E era um pouco essa sensação que eu queria trazer com a pintura, de você estar vendo ela e tentar aprender o que está nela. Então, você fica naquele momento de dúvida, assim, né? E de tentar compreender. Então, muito dessas camadas de branco vem muito disso, de você parar para tentar entender o que está acontecendo. Bom, essa aqui já é uma instalação que eu fiz no ano passado, na Capela do Morumbi, aqui em São Paulo, que é um espaço muito interessante, que começou no início dos anos 90 como um espaço para se fazer instalações de site specific. E, por muito tempo, ficou sem exposições ou sem uma programação interessante, e há pouco tempo foi retomado, então acho que está tendo muita coisa bacana de novo na capela. E a ideia na Capela do Morumbi é fazer trabalhos de site específico, então que haja realmente um diálogo forte com a situação em que a obra está. Inclusive, tem até uma comissão que avalia se você está dialogando ou não com o espaço, tem arquitetos para... Ah, não, realmente acho que dialoga. E o trabalho se chama Penélope, mas tem a ver com o mito da Penélope, tudo, mas foi um título que veio totalmente depois do trabalho, assim. Foi só porque eu achei que casou e poderia também ter uma narrativa interessante, mas de modo algum ele é uma ilustração do mito. Isso só veio como mais uma referência, mas que nunca me interessa que seja algo ilustrativo, que explique, ou que tenha uma direção muito para um lado só. Então, eu fiz esse tapete que pegava a extensão toda da capela. A capela, ela era só essas ruínas, que eram essas paredes de pilão e de taipa, né? Desculpa. Então, eram só essas paredes. E, nos anos 50, o Warszawski, ele construiu a parte por cima dessas ruínas. Então, é um projeto muito bonito, assim, interessante, porque ela é ruína, mas ela também, e é essa construção super antiga, e ela também é totalmente modernista, assim, só que é uma coisa por cima da outra totalmente identificável, né? Então, bom, eu queria que tivesse um elemento próprio de uma capela mesmo. Então, por isso eu escolhi o tapete vermelho. E esse tapete vermelho ia até esse tear, que ficava bem no altar. E nesse tear saíam todos os fios do tapete. E todos esses fios do tapete passavam pelos buracos que tinham na parede e iam para fora da capela e invadiam todo o jardim que tinha por fora da capela. Então, tinha um movimento dúbio de construção e desconstrução. Não dá para saber se o tapete foi feito naquele tear e de lá para lá foi desfeito e invadiu todo o jardim, ou o contrário, tudo que estava fora entrou para dentro da capela e esses fios formaram o tapete. Então, tem esse movimento ambíguo mesmo de construção e desconstrução. Bom, não sei se vocês sabem um pouco a história lá do mito da Penélope, tem esse tempo congelado também, né? Que ela fica no momento de espera, quando o marido dela foi para a guerra, que era o Odisseu, e ela fica anos e anos tecendo um manto, e o pai dela queria que ela se casasse de novo, porque, afinal, provavelmente o marido dela tinha morrido, nunca mais tinha tido notícias, e ela quer esperar a volta do marido. Então, o jeito dela
fazer com que o tempo nunca passasse é que a meta dela era que, quando ela terminasse o manto, ela poderia se casar de novo. Mas aí o que ela faz é que de dia ela tece e de noite ela desfaz tudo o que ela tinha feito. Então, esse tempo, ela nunca termina esse manto. Então, fica esse tempo que é um tempo derrapante, assim, que nunca chega, nunca se acaba, né? Aqui é na parte de fora. A exposição ficou 6 meses. Então, modificou muito, assim. Então, aqui tem a foto antes e depois. Então, antes, todo o vermelho que invadiu o jardim, e depois, naturalmente, tudo, as árvores, as plantas, a grama cresceu e meio que engoliu o vermelho de novo. Então, se tornou verde de novo. Ficou tudo por baixo, assim, né? Então, aqui dá para ver bem, exatamente a mesma vista. E aí cresceu para caramba e encobriu tudo que estava da fiarada toda aí. Bom, esse daqui é o trabalho que eu fiz na Bienal de São Paulo, que se chamava Metade da Fala no Chão, Piano Surdo. Metade da Fala no Chão é uma série de trabalhos que eu fiz, todos com instrumentos musicais. E em todos eles eu calava os instrumentos de alguma maneira. Então, na Bienal, na abertura da Bienal, eu fiz a performance. Então, esse trabalho que foi na abertura da Bienal, eu filmei antes no Teatro do Sesc Pinheiros, que foi uma decisão muito sábia, ter feito 2 vezes, uma vez só para filmar, porque quando é ao vivo acontecem 1 milhão de coisas desesperadoras. Então, foi muito bom ter feito antes direitinho, com todas as condições. E, bom, a ideia... Quer dizer, o pianista tocou 5 peças do Chopin, os noturnos, e, enquanto ele tocava, 2 homens jogavam a cera líquida, uma cera bem quente, dentro do piano de cauda. Então, enquanto ele ia tocando, primeiro o piano desafinou inteiro, aí depois foi ficando super duro para tocar as teclas, virou quase uma calimba, assim, até ser impossível ele tocar quando a cera vai mesmo para o teclado. Então, aos poucos, vai calando o instrumento, né? Aí eu peguei aqui um trechinho final para que dá para ver melhor isso.
Bom, então esse é o trecho bem final do vídeo. O vídeo tem 20 minutos, então tem desde ele tocando normal, sem acontecer nada com o piano, até o som ir se modificando. E esse trabalho, assim, um pouco a minha ideia inicial era ser um teatro grande, então tá o pianista sozinho naquele palco, tocando para ninguém, para uma plateia vazia, mas fazendo de conta que tem gente. Então ele tinha um lado bem melancólico, assim, bem triste, um pouco dessa morte chegando, assim, né? Só que no fim ele ganhou um outro caráter, assim, que me interessou muito, que foi que ele tem um lado meio tragicômico mesmo, que ele tem um lado meio ridículo. O cara tá tocando lá, tentando tocar, e os caras colocando cera sem parar, e ele também não faz, só tenta continuar a tocar, assim. Então ele acaba perdendo do piano, então é uma situação meio ridícula também. E na Bienal, quando foi feita ao vivo, ficou mais ridículo ainda, porque ele ia cumprimentar e escorregava na cera, então virou um maior paspalhão. E foi um lado que, no fim, me interessou bastante também, assim, de ter esses dois lados juntos, assim. Que até foi algo que eu tentei ainda trazer nesse último trabalho também da performance que eu fiz. E, bom, todos esses trabalhos... Deixa eu mostrar os outros aqui, que são dessa série Metade da Fala no Chão, que eu emudeço os instrumentos. Um monte de gente me pergunta, nossa, você odeia música? Por que você fica detonando os instrumentos? E acho que muito da ideia do trabalho é falar de uma dificuldade de comunicação, mais do que pensar a música. Né? Acho que o instrumento é uma maneira, é um meio de dizer uma canção, de dizer uma música, né? Então ela é algo que pode ser uma voz de alguma maneira. E então o fato de calar esses instrumentos é um pouco pensar a própria dificuldade de comunicação, um pouco o que a gente diz e aquilo que fica no chão e que não é apreendido, que não chega até o outro. Então, é pensando, acho que mais numa ideia mais ampla, assim, do que simplesmente que eu odeio música, pelo contrário. Não tem nada a ver isso. Geralmente, eu não para mim, é muito separado um pouco minhas experiências pessoais do que é o meu trabalho. Acho que eu estou ali do jeito que eu sou, do jeito de eu pensar, mas nunca eu trago histórias íntimas minhas, porque eu acho que para mim o meu trabalho são ficções, assim. Então eu tô criando um monte de ficção e eu gosto de criar às vezes histórias que são tão distantes de mim também. E no fim também trabalhar com coisas que muitas vezes eu não tenho conhecimento, né? Então acho que muito do meu trabalho tem isso, assim, de eu acabar aprendendo coisas do mundo, pegar o Chopin, pegar o Beckett, pegar a bateria, um monte de coisa que eu não sei, e trazer como me apropriando de coisas do mundo, assim, e estar ali junto como matérias, assim, né, como uma matéria mesmo. E também o fato de eu acabar tendo que lidar com muitos profissionais diferentes, que nem os caras da fundição, o cara do mármore, o serralheiro, o marceneiro, os caras que fazem o vídeo, a edição. Então, tem um diálogo muito grande que é uma maneira muito enriquecedora também de se trabalhar, porque cria uma experiência e, muitas vezes, por esses profissionais, por essa experiência, você acaba tendo outras ideias que vão se desenvolvendo. Então, por isso que eu disse que, para mim, o trabalho é que faz gerar mais trabalhos, assim. Essa daqui é só uma instalação, não teve performance. Esse foi dos primeiros que eu fiz, que é de 2008, que é um trompete. Não, desculpa, esse é um trombone. Tem um outro que é um trompete. E aí tem esse tubo de latão que fecha o instrumento. Então, é a mesma linguagem do instrumento que faz ele ser travado e ser fechado nele mesmo. Bom, esse daqui é um trabalho que eu fiz no ano passado também.
que estava exposto no Mano, lá no Prêmio Pipa. E é uma escultura feita de cera. E aí, durante a exposição, foram 2 meses de exposição, esse refletor ele ia esquentando a cera e aí ia derretendo a escultura, e dentro dele tinha essa coluna vertebral fundida em bronze. Então ia aparecendo a coluna vertebral dele e caía a cabeça, caía o braço, ia tudo espalhando pelo chão. E esse trabalho se chama Luz que Cega. Bom, esse é um trabalho que eu fiz antes desse outro, que eu fiz no CCBB do Rio, e se chama Fim de Partida, que é uma peça do Beckett. E aí eu fiz exatamente como é a peça, os personagens, com os objetos de cena, o figurino, tudo. E então aqui são cada um dos personagens. E parecido com o anterior, os refletores também foram derretendo os atores durante as 6 semanas da exposição. Então, essa foi a minha encenação dessa peça. E tinha um palco mesmo. Não sei se vocês já leram essa peça, mas todos os personagens estão no fim da vida, meio fim do mundo. Eles estão num albergue, e é um fim que nunca termina, é um fim continuado. Então, eles estão todos meio em pedaços, assim. Esse personagem ele é cego, o outro é manco, os outros 2 estão nos tambores, não têm pernas. Esse que é o Clove, que é o manco, que ele tem uma luneta que ele fica tentando olhar pela janela. Ele estava apoiado na escada e a luz estava bem na cabeça dele. Aí, quando ele foi derretendo, ele foi escorregando até que se espatifou e também rolou cabeça. Mas tudo isso é uma coisa que eu não tenho controle. Eu também, quando começa a exposição, que eu começo a ver o que vai acontecer. Fico de espectadora. Então, aqui dá para ver bem, né, o processo todo que foi acontecendo durante todo o período. E tem uma coisa que na foto é muito difícil de aprender, que é o derretimento da cera. Então, ela está sempre no meio de um processo mesmo. Então, você sempre vê ela entre o sólido e o líquido. Ela está sempre meio amolecida e a própria matéria, como se ele estivesse suando sua própria matéria. Então, fica pingando, assim. Então, isso é muito difícil de ver na foto. E, ao mesmo tempo, é um tempo que você nunca apreende o todo, né? Um pouco tem esse tempo estendido que você nunca sabe o que era e o que vai ser no final. E o trabalho acaba terminando sempre nesse fim continuado, é um fim que nunca termina. Ele termina quando a exposição acaba, mas ele não acabou. Bom, aqui já são as pinturas. Essa estava junto da exposição dessa peça do Beckett. E aqui, em todas elas, tem... pintura é muito difícil em foto, é sacanagem em foto. Mas tem sempre essas figuras que estão meio sendo engolidas pela pintura, pelo chão. Então, sempre elas estão meio escondidas, sendo engolidas pela própria pintura, assim. E tem essa história do escorrido, que é muito presente nesses trabalhos, que acho que tem um diálogo muito forte com o próprio derretimento da cera. Então, muitas vezes elas são expostas juntas, que é também o momento que a tinta parou daquele jeito e foi um processo que foi estancado ali. Então, a história do escorrido vem muito daí, assim, né? De ter esse processo estancado. Essas pinturas foi de uma exposição que eu fiz no MAN do Rio, que se chamava Museu do Meu Cansaço. Então, eu fiz todas pinturas a partir do espaço do museu, que é um espaço super amplo, e você vê as pessoas super pequenininhas, assim. E veio um pouco dessa sensação que você vai no museu e você quer aprender tudo, mas você não consegue, né? É tanta informação, é tanta coisa, e aquilo
dá uma exaustão, assim, acaba te engolindo. Bom, e esse daqui também é com cera. Eu fiz muitos trabalhos, muitas esculturas com cera e alguns outros trabalhos que não vão estar aqui também com cachorros. E a história da cera, ela veio quando eu comecei a fazer fundição. A primeira que eu fiz a fundição em latão foi em 2007. E quando eu fui fazer, que eu vi todo o processo como é feito e por conta da técnica da cera perdida, você sempre vê a sua escultura primeiro em cera. E aquilo já me interessou muito. E então, foi pela própria experiência na fundição que eu comecei a pensar esses trabalhos em cera. E a cera me interessou muito por essa matéria sólida, mas que com uma temperatura muito baixa, ela consegue se transformar num outro estado, né? Então, ela fica líquida e sólida muito facilmente. Então, é uma matéria muito instável e que só dá para ser algo efêmero mesmo, porque você querer fazer algo que fique é muito complicado, porque ela é uma matéria muito cheia de temperamento, né? Então, esse cachorro é feito em cera com um pigmento preto. E aí tinha essa cinta de latão. Então, conforme o cachorro ia derretendo pelas patas, a cinta, eu ia abaixando semana a semana a cinta para ele ir derretendo mais. E até criar meio que um buraco negro na própria matéria do cachorro. Então, como a chapa também tinha essa resistência elétrica por baixo, então, como a chapa é quase um espelho dourado, e essa matéria, a cera, é super opaca, então criava meio que esse buraco negro mesmo que o cachorro ia se enfiando, mas que era a própria matéria dele, né? Aqui estão as pinturas que eu expus numa exposição que eu fiz também na Milã, que se chamava Teatro para Cachorros e Aviões. Nessa exposição também tinham esculturas com cachorros de cera e tinham essas pinturas. A história do cachorro que apareceu num momento bem recorrente, assim, surgiu muito essa ideia do teatro para cachorros e aviões. Era um pouco de criar um estranhamento mesmo, algo quase absurdo, né? Do cachorro ser o ator e do avião estar voando no palco, né? De uma escala impossível, assim. E os cachorros vieram muito como esses atores impossíveis que estavam encenando o seu próprio desaparecimento. Então, durante a exposição, todos eles iam derretendo e tinham essas pinturas que eles estão meio que nesse lugar que é esse palco de teatro, que acho que é muito semelhante, são acho que diversas camadas de ficção, né? Então, o palco de teatro é como uma tela em branco, assim, né? Um espaço que se pode fazer, que dali você pode criar infinitas ficções. E, além disso, ainda tinham pequenos trechos de um texto, que era um conto que eu escrevi, mas que também não ajudava em nada, só atrapalhava mais ainda. Então, eram essas diversas camadas de ficção. E, muitas vezes, esse palco de teatro se transformava também no lugar comum, assim. Então, tem a pista de avião, ou a piscina. Eram próprios lugares do mundo, assim, um pouco pensando um pouco o que é interpretar, né? Um pouco, na verdade, como o ator é algo, é um comportamento exagerado, assim. Então, ele tem nele mesmo um texto já dito, os gestos que ele vai fazer, o caminho que ele vai ter, mas o quanto que muitas vezes a gente está o tempo todo atuando, assim, né? Um pouco o ator é o exagero disso e como ele consegue construir. Mas o que eu queria dizer é um pouco como a gente tem que interpretar e um pouco como
que as situações da vida vai fazendo a gente falar de um jeito, que nem eu aqui, né, tento falar claramente minhas ideias. E um pouco como o lugar, as pessoas, as situações vai fazendo a gente atuar sobre essas situações, assim, né? Esse trabalho já é de 2008, que chamava Globo da Morte. Eu fiz uma galeria lá no Rio, que é um corredor só. E a minha ideia era um pouco juntar todo o espaço da galeria. Então, eu queria juntar a parede com o chão, com o teto. E o jeito que eu achei isso foi meio indicando esse movimento do Globo da Morte, assim. Só que também está meio que estabilizando o que seria a velocidade. Então, eu cortei a moto e fiz esses tubos que solidificam esse intervalo, assim, né? Eu queria só mostrar bem o comecinho, que eu acho interessante, porque meu trabalho mudou muito. E acho que é muito interessante isso. Na verdade, é super algo, acho que complicado para o artista lidar, mas que a gente tem que enfrentar. Que a nossa formação é pública, né? Então, muitas vezes você vai expondo, você se formando. O que também acho que é um jeito muito... acho que também não tem como recuar disso. Às vezes você fala, puta, como é que eu expus aquele negócio aqui? Porque fica, às vezes a pessoa não tem noção do que era antes, o que era depois, sem o que era, né? Então, a gente tem a nossa formação toda às vistas do público. Eu estou mostrando aqui só coisa que eu gosto. Um monte de coisa que eu fiz que hoje em dia eu não gosto. Não estou mostrando, não. Depois vocês podem ir atrás. Quem viu, viu. Então, essa é uma instalação que eu fiz no Maria Antônia, que é uma salinha micro. Não sei se vocês já foram lá, ela é muito minúscula. Só que coube 1 milhão de coisas. Não acabava de caber coisa nessa salinha. E se chama Zona Morta. E aí eu cortei todos os objetos e todos os móveis na mesma altura. E aí você via a parte interna das coisas. Já tinha o piano lá, que eu tinha cortado. Então, aqui você via a parte por dentro da TV, por dentro da cadeira, a espuma, por dentro dos livros. E aqui já tinha muito essa ideia, que nesse momento acho que era bastante recorrente, de se criar essa presença do invisível. Então, o principal assunto é o intervalo entre as coisas, né? O vazio que está entre elas. Então, que é muito... Esse trabalho também foi bem da mesma época. E esse que é de 2006, que eu fiz lá no Paço das Artes, na USP, que tem essas patas de mármore que eu cortei também no mesmo nível. E tinha bem essa ideia de se criar essa presença do invisível. Então, só pelas patas, um pouco, você imagina toda a presença do cavalo descendo as escadas, que é algo também impossível, né? Está numa posição totalmente impossível. Bom, aqui é bem um momento de transição que eu fiz na pintura, que no momento, quando eu comecei, eu era pintora, que eu fazia pinturas abstratas, apesar de que eu achava que eram figurativas, mas tinham todo um... Depois eu vou mostrar antes. E aí isso começou a se tornar cada vez mais recorte, campos de cor. E, no momento, isso eu cansei de muito do que eu estava fazendo, assim. E aí eu comecei a criar, a fazer pinturas figurativas. Que, na verdade, o que eu queria dizer eram pinturas que traziam nelas também literatura. Na verdade, a palavra mais comum se usar seria narrativa, mas que é algo que eu acho que não é interessante, acho que pode levar para um lado pejorativo. Então, o que eu falo é que é um pouco adicionar literatura às obras, e acho que isso, muito das esculturas, das instalações, foram levando para esse lado, e aí eu quis levar isso também na pintura, a criar também essa literatura, assim. E aqui é bem transição, porque é super duro, mas já era a história dos holofotes e dos palcos vazios, então é um pouco daquela abstração que tinha, tentando virar
esses palcos e a luz também. Então, aqui eram essas pinturas anteriores, que eram todas feitas com recortes, e muitas delas eram feitas em vários tecidos diferentes, não era em tela branca. Então, todo aquele movimento atrás ali é um tecido super brilhante, um monte de tecido de carnaval. Aí, uma colagem, tudo acho que veio muito da colagem, quando eu comecei a fazer muita colagem. E a colagem tem essa história da autonomia da forma, assim, né? Então, acho que muita coisa repercute no que eu faço hoje, que nem o trabalho do carro, acho que tem super a ver com essa ideia de colagem ainda. Também todo esse contato macio entre as coisas, né? Essa certa liquidez, já estava em trabalhos bem anteriores, mas que é engraçado que aqui é tudo feito com madeira laqueada, o que é algo assim super fake, assim, né? Uma liquidez fake, assim, encenada, assim, totalmente. E uma tinta que é para ser líquida, mas é madeira, é totalmente sólida. Mas que já tem super a ver com outras coisas que eu fiz depois, né? De outra maneira. Então, esses foram os primeiros trabalhos que eu comecei a fazer no espaço, que foi em 2004, acho. Que aí eu comecei também a pôr as pinturas junto com essas esculturas que eram quase pinturas espaciais também. Ainda tinha uma ligação muito forte com a pintura mesmo. Essas são as pinturas mais antigas, que eram essas bem geométricas, assim, mais abstratas. Mas tinha uma coisa interessante, que já era uma passagem que vinha toda por dentro. Então, a passagem entre as cores e os campos de cor aconteciam por baixo. Não dá para ver em foto, né? Um pouquinho só. E aqui é uma colagem também, acho 2002, por aí. Acho que é isso, acabou.